Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou finalmente, sentar aqui para falar um pouquinho sobre Downtown Vancouver. Muita gente me manda mensagem falando, vai passear em Downtown, mostra Downtown, ou me perguntando, sobre os problemas de Downtown Vancouver, por que eu não gosto tanto de Downtown, Porque quem me acompanha aqui, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre falo, nunca pensei em morar em Downtown, não tenho a menor vontade de morar em Downtown, quase nunca vou para Downtown Vancouver, não faço questão. Então, assim, como às vezes eu solto esses comentários, sempre me pedem, para fazer vídeos sobre isso, e eu preciso admitir que eu vou sempre deixando para depois, empurrando com a barriga, porque realmente é um assunto que eu acho que é um pouco polêmico, e é aquela coisa, quando você não gosta de uma coisa, não dá muita vontade de sentar e fazer um vídeo sobre, Mas eu acho que, como muitos outros vídeos, que eu solto aqui, que são informativos, para passar informação para vocês sobre o processo de imigração, sobre custo de vida aqui, sobre dia a dia no Canadá, eu acho que esse assunto, Downtown Vancouver, é uma curiosidade para muita gente. E querendo ou não, apesar de não querer muito me envolver nesse assunto, eu acho que já que eu tenho uma opinião sobre isso, melhor eu passar minha opinião, Passar a informação adiante aí para vocês saberem que tem defeitos, o que vocês podem esperar, por que não é mil maravilhas, por que não necessariamente você precisa morar perto de Downtown ou em Downtown Vancouver, para ser feliz aqui. Enfim, vamos falar então sobre isso nesse vídeo. Um dos assuntos principais que eu já falei aqui que eu queria fazer vídeo sobre é justamente sobre a questão das drogas, Aqui em British Columbia a gente tá com um caso muito grave de uso de drogas pesadas, tipo heroína, metanfetamina, enfim, e faz muitos anos que a situação tá piorando cada vez mais no Canadá inteiro, mas em British Columbia principalmente. São muitos casos de suicídio, são muitos casos de overdose, são muitos usuários de droga cada vez mais graves aí na rua, Então, assim, tem casos de homeless people aqui, que são pessoas que por qualquer motivo acabaram indo parar na rua, Isso existe bastante aqui na Grande Vancouver. Mas, além disso, tem um grande número de pessoas que está na rua por causa de uso de drogas, Então, essa é uma das grandes questões envolvendo principalmente a região de Downtown Vancouver. E um dos motivos de eu não gostar de ir pra lá, obviamente, não é toda a grande ali, Downtown Vancouver, que é cheia de problemas e tal. Não, tem lugares maravilhosos em Downtown, A maior parte dos pontos turísticos de Vancouver, que você vê nas fotos, tipo Stanley Park, que é maravilhoso, ou English Bay, que é uma praia super gostosa. A parte ali de Canada Place, Waterfront, Gastown, tem vários lugares bem bonitinhos em Downtown. Mas, infelizmente, por diversos motivos, Downtown Vancouver acabou ficando ali o centro, dessas pessoas que não têm onde morar e dessas pessoas que têm problema, com o uso de drogas. Eu acho que várias pessoas que acompanham muitas pessoas que moram aqui em Vancouver, que moram aqui no Canadá, já devem ter ouvido falar, dessa questão, do uso de drogas muito pesadas, estar bem fora de controle aqui, com muitos casos, muitas pessoas nas ruas e tal. Se você nunca ouviu falar sobre isso e na sua cabeça você tinha uma imagem perfeita de que Vancouver, Canadá, primeiro mundo, não vai ter lixo nas ruas, não vão ter pessoas passando necessidade, não vai ter descontrole aí, com o uso de drogas. Eu sinto lhe informar, mas, eu sempre deixo isso bem claro no meu canal, segura suas expectativas, porque, gente, nenhum lugar é perfeito, tá? Também não quero que com esse vídeo vocês fiquem com uma ideia de ai, meu Deus do céu, então o Canadá é horrível, então Vancouver é horroroso, não é o que eu imaginava. Não, calma, só que nenhum lugar é perfeito e nem Vancouver, e nem Downtown Vancouver. Eu vou colocar um mapa aqui, tá, dessa região da grande aí Downtown Vancouver, para vocês terem uma ideia de quais são as regiões um pouco mais graves, que são um pouco mais sujas, que tem mais gente na rua, que você vê mais essas coisas super tristes, na região de Downtown. E depois eu vou mostrar também as melhores regiões de Downtown, que são regiões que você não vê tanto isso, que é mais tranquilo, que tem vários parques e lugares lindos, que é mais de boa de morar, enfim. Só que, gente, antes de eu colocar esse mapa aqui, é óbvio, mas com a internet a gente sempre tem que deixar isso claro.
Eu tô passando aqui a minha opinião de coisas de uma pessoa que já morou 3 vezes em Vancouver, que já andou muito por essa região, que já trabalhou muito por essa região. São coisas que eu vejo, tá? Não quer dizer que, ai meu Deus do céu, mas eu tava planejando morar em tal rua e você falou que é horrível, então, ah meu Deus. Ou principalmente, eu moro nessa região e você tá exagerando, pra mim é maravilhoso morar aqui. Então, assim, não quero entrar em brigas, tá, gente? Não existe verdade absoluta, tô só passando a minha opinião aqui. De assim, se você nunca veio para Vancouver, se você não conhece nada daqui, daí talvez você possa pegar essas informações que eu tô te passando e tomar uma decisão um pouquinho melhor, assim, né? Com um pouquinho mais de informação de, ah, tá bom, eu quero morar nesse lugar, eu quero ter essas coisas pertinho da minha casa, eu quero andar para o trabalho e passar, né, ver isso todos os dias. E eu também não quero de forma alguma falar assim, ai, é tudo horrível. Não, não mora lá que é horrível. Eu conheço pessoas que moram em West End, por exemplo, em Downtown, há anos, amam lá, não mudariam de lá por nada, porque essa é uma das regiões super gostosas de Downtown. E que apesar de estar ali, sei lá, 10, 15, 20 quarteirões do caos, ainda é super tranquilo, é limpo, é gostoso, as pessoas respeitam todo mundo, é super agradável. Então, de novo, não tem verdade absoluta, eu não sei de tudo, a marcação que eu fizer nesse mapa não é exata, tá? Eu só tô passando um pouquinho do que eu sinto ali, das regiões que você deveria evitar e das regiões que fica tranquilo, lá é super gostoso, tudo bem, é uma opção. Então, ó, tá aqui o mapa de Downtown. Essas partes que eu marquei de vermelho são as partes um pouco mais graves, principalmente nesse sentido das drogas. Essa região aqui de East Hastings é, aliás, onde fica a Vancouver Film School, que é a escola que eu e o Matheus estudamos. Pensa no baque, né? Eu já tinha morado aqui antes, então eu já sabia que tinha uma região aqui que era um pouquinho ruim, mas eu morei aqui em 2008, 2009, né, da primeira vez. Então fazia muito tempo que eu não vinha. Quando eu cheguei aqui em 2015, eu levei um susto. Porque, gente, eu não vou colocar imagens, tá? Porque é muito degradante, é muito triste. Várias pessoas já me falaram também, ai, faz um vídeo mostrando a Cracolândia de Vancouver. Eu, sinceramente, assim, me deixa super mal, sabe? Toda vez que eu vou pra lá, por isso que eu não vou tanto. Então, eu não quero ir passear e gravar a desgraça e colocar na internet, entendeu? Isso não me traz paz, então eu não pretendo fazer. Se algum dia eu estiver passeando por lá, eu passar por essas regiões, eu faço um stories, eu posso mostrar pra vocês. Mas assim, sabe, não vou sair da minha casa só pra ver desgraça e jogar na internet, não tem necessidade. A gente morava em North Burnaby na época que a gente estudou aqui, então pra ir pra Vancouver Film School a gente sempre pegava um ônibus que era pela East Hastings. E a East Hastings é a região, né, que ficou conhecida aqui como o foco, né, desses usuários de droga. E essa região da East Hastings, normalmente ali East Hastings com a Main Street e todos os quarteirões ali em volta, realmente assim, é super triste, muita gente na rua, a gente já viu mais de uma vez pessoas injetando heroína no meio da rua, na calçada, a gente viu gente comprando, vendendo droga dentro do ônibus, né, dentro desse ônibus que a gente pegava, ali nas calçadas, nos pontos de ônibus dessa região. A Vancouver Film School mesmo, infelizmente, né, é uma faculdade maravilhosa, super gostoso, a gente amou, né, nossa experiência lá, mas ela ficava ali bem nesse foco. Então, assim, a gente saía da aula, a gente via isso, a gente esperava o ônibus, a gente via isso. Então, realmente, assim, é uma região é ruim, sabe? Ali realmente tem muita sujeira, tem muita gente pela rua, tem muita gente, né, tendo crises ali, tendo viagens por causa de droga. Mas uma coisa que sempre me perguntam e que eu acho que é bem importante, né, como a gente tem uma visão, assim, de violência e tal do Brasil, sempre me perguntam, ai, mas é violento ali, é perigoso, você não se sente segura andando na rua? Na sua maior parte, aí, na grande maioria das vezes, não tem nenhum perigo estar perto dessas pessoas. Aqui, muito diferente do Brasil, por exemplo, as pessoas não têm arma na rua, as pessoas não têm faca. Essas pessoas, assim, nem roubam, sabe? Nem tem tanto roubo. Claro que existe roubo, mas não que nem no Brasil, né? Não o que a gente imaginaria. Eu sou de São Paulo, né? Então, não, assim, claro que andando por essas regiões, a gente anda atento, né? Andando sozinha à noite aqui, a gente anda atenta, mas eu me sinto segura aqui o tempo todo. E quando alguém me aborda, normalmente é assim, ah, você tem dinheiro, tipo, ah, você tem um trocado. E assim,
canadense, né? Tipo, educação canadense, até assim, por favor, obrigado, sabe? Então, não dá pra comparar, infelizmente, né, com a situação que a gente tá acostumado a ver no Brasil, não é a mesma coisa, não tem que ter medo, eu não tenho medo, eu só fico triste, né? Toda vez que me perguntam, você tem medo de andar por ali? Você tem medo dessas pessoas? Não, eu só fico, tipo, super triste, então, assim, não me faz bem, né, estar perto disso, ver isso, ter isso no meu dia a dia. Por isso que eu não tenho vontade de trabalhar em downtown, morar em downtown e passear muito lá, porque infelizmente para chegar nos lugares maravilhosos, você tem que ver também essa parte ruim, né? Mas como eu disse, conheço várias pessoas que moram, né, nessas outras áreas aqui de downtown. Então, ó, vou colocar o mapa agora com essa parte verde circulada aqui. Essa região que fica perto do Stanley Park, perto da praia, essa parte ali de Yale Town, né? Basicamente toda essa parte de baixo e para a esquerda de Downtown Vancouver é muito mais calma, tem muito menos gente na rua, tem um monte de predinho antigo, rua arborizada, parque, praia, é super agradável. E realmente, apesar de, né, ser tudo uma coisa só, né, tudo isso aqui ser considerado downtown, realmente para quem conhece, né, para quem anda por ali, parece que é dividido em dois mundos assim mesmo. Tem essa região vermelha que é um pouco mais acabada ali mesmo, e tem essa outra região que parece outro lugar. Tipo, realmente assim, nem é tão lotado também, você não vê tantas pessoas andando na rua, tanto trânsito e tal, enquanto desse outro lado aqui é bem o buchicho, né, onde tem muita empresa, muito shopping, então tá sempre tudo lotado, filas para atravessar a rua na calçada, sabe? Então, assim, parece que são dois mundinhos diferentes de downtown e com certeza, se a sua ideia é morar em downtown, se você quer ficar perto de downtown, eu te indicaria tentar ficar nessa região verde, que é um pouco mais tranquila em todos os aspectos. Agora, por exemplo, bem aqui no meio dessa região vermelha fica Chinatown. E em Chinatown tem vários prédios novos, por exemplo, lindos, maravilhosos, daqueles prédios gigantes que tem piscina, tem sauna, apartamento inteirinho reformado. Então, assim, tem muita gente que vê esses prédios e fala, nossa, que lugar maravilhoso, vou morar aqui. Claro, pode ser que pessoas morem e adorem, não se arrependam, mas só saiba disso, que infelizmente, talvez o seu prédio seja mil maravilhas, mas na hora que você pisar na rua, você vai estar ali no meio, né, de muita coisa triste no seu dia a dia. Então é algo, com certeza, a ter na cabeça. Outra coisa que eu sempre falo que eu não tenho a menor vontade de morar em downtown é porque na grande maior parte das vezes, tudo lá é muito mais caro de aluguel. Então, assim, pra mim, vale muito mais a pena eu ficar uns 15 minutinhos mais longe, num bairro calmo, num bairro mais limpinho, num bairro tranquilo, vazio, que pareça que eu estou numa cidadezinha pequena, só que a 10, 15 minutos de qualquer coisa que eu quiser fazer, do que ficar realmente no meio do buchicho, né? Agora a gente tá em pandemia, então as coisas estão fechadas, mas, por exemplo, tenho amigos que moravam em downtown ali na região perto das baladas, perto dos cinemas, dos shoppings e tal, e que falaram que era barulheiro o tempo todo, madrugada dentro e tal. Então, né, mais algumas coisas pra ficar na cabeça também. Se vocês repararam quando eu mostrei a parte vermelha e a parte verde, meio que sobrou um buraco no meio, né? Esse buraco no meio é onde fica a parte das baladas, onde fica mais shopping, mais lojinha e tal, que é bem um meio termo, ainda é bem movimentado, tem muita gente, às vezes tem lixo, às vezes tem gente na rua, às vezes você vê gente usando droga, mas não é tanto quanto nessa área vermelha e não é tão calminho e agradável e gostosinho quanto na área verde, entendeu? Mas esse meinho aí é bem a parte do buchicho, é onde tem cinema, balada, lojinha e tal, e é onde tem também essas lojas mais caras. E daí é isso, assim, tem dias que tá super bonito, super arrumado, e tem dias que tá um pouquinho pior, enfim, não dá pra saber. Bom, acho que eu já dei a minha opinião meio geral aí, né, do que eu acho de Downtown Vancouver, do que eu já percebi sobre Downtown Vancouver, já falei um pouco sobre essa situação, né, das drogas, não tenho conhecimento pra falar sobre, o que o governo faz pra cuidar dessa situação, por que que é assim? Infelizmente, gente, não sei. Claro que o governo tenta fazer algumas coisas, tem sim abrigos, tem sim programas, né, para essas pessoas saírem das ruas. Eu sei que tudo isso existe. Durante a pandemia, eu sei que muita coisa fechou. Então, assim, infelizmente, várias pessoas contavam, né, com clínicas ou com abrigos, e esses lugares fecharam por causa da pandemia, então a situação piorou, né, desde que a gente entrou em quarentena, em pandemia por aqui. E realmente, assim, faz muitos anos que eu acho que apesar
do governo tentar, né, e ter aí alguns serviços, né, para tentar ajudar essas pessoas que moram na rua e esses usuários de droga, eu acho com certeza que para um país como o Canadá, que provou aí, né, nesse último ano de pandemia, que tem dinheiro suficiente para ajudar a população e tal, para mim, com certeza, falta fazer algo mais sério do tipo, tira essas drogas de circulação, né? Uma coisa que eu acho incrível aqui é que os usuários de drogas são tratados como pessoas doentes, né? Eles são tratados como um problema de saúde pública e, graças a Deus, não como um negócio de violência, de vamos prender essas pessoas, porque a gente sabe muito bem que isso não ajudaria em nada, né? Então, assim, eu espero muitíssimo mesmo que aí nos próximos anos comecem a fazer alguma coisa, né? Tem que descobrir de onde tá vindo essas drogas e tem que tirá-las de circulação, porque realmente, assim, é muito triste e os números de overdose e tal só pioram, então... enfim, eu fico super chateada toda vez que eu falo nesse assunto, mas eu acho que é importante contar pra vocês que, gente, tem problema em todos os lugares do mundo. O Canadá, apesar de ser muito bom em vários aspectos, tá penando um pouco nesse caso, que eu espero muito que, né, foquem mais aí nos próximos anos e que isso melhore. Bom, eu abri caixinha de pergunta lá no Instagram, então queria aproveitar e já nesse vídeo também responder algumas curiosidades, algumas perguntas que me fizeram. Claro que agora, né, durante o vídeo eu já respondi várias coisas que tinham surgido, mas vou responder agora umas coisas extras, né, além aí do que eu já comentei. Uma das coisas que várias pessoas perguntaram é a faixa etária, né, da maior parte dessas pessoas que estão na rua, né, ou que só são homeless ou que são esses usuários de droga. E assim, pelo que eu percebo, existem sim pessoas mais velhas, a gente vê algumas pessoas mais velhas, mas, assim, não tem tanto o idoso, por exemplo, e eu vejo muito jovem. Eu acho que, assim, entre 20 e 30 anos, com certeza é a maior parte das pessoas, o que é muito triste, né? Porque são pessoas que estão aí no começo da vida, né? Que tinham tudo pra conseguir, enfim, trabalhar, né? E crescer na vida. Então, eu acho, pelo que eu vejo, mas também, assim, nunca parei pra pesquisar, né? Às vezes, jogando no Google, deve ter umas estatísticas, mas eu acho que a principal faixa etária é ali de uns 20 a uns 30 anos. Várias pessoas perguntando sobre os lugares que devem evitar, né, em downtown. Então, assim, eu mostrei o mapa aqui pra vocês, mas, gente, evitar, assim, eu ando por todos esses lugares, tá? E ando sozinha, ando com a minha mochila, ando à noite, tipo, é o que eu falei. Não tenho essa sensação de que eu estou em perigo nesses lugares, tá? Eu só digo evitar no sentido assim, se você for alugar um apartamento, se você for morar, daí acho que é algo que você tem que, tipo, realmente levar em consideração. Mas assim, mas a minha escola é lá perto, o meu emprego é lá perto, eu vou ter que passar lá. Gente, super tranquilo, tá? Já andei demais por ali, né? O que eu falei, por um ano eu estudei bem ali no olho do furacão, e ficou tudo bem, é só que realmente é uma coisa triste de ver, né? Então, assim, podendo escolher, eu prefiro não ter isso no meu dia a dia, mas não tem uma rua que tem que ser evitada, tá? É só assim, eu não moraria nesse focozão do problema ali da East Hastings. Mas também não é um negócio que é um lugar marcado, sabe? Assim, não vá nesse X, assim, também não é assim. Muita gente perguntando também, é porque acho que eu cito drogas e as pessoas pensam em maconha, né? Muita gente perguntando sobre o fato da maconha ser legalizada, sobre o fato da cidade, né, feder a maconha, que nem eu falo brincando, as pessoas ficam bravas comigo, né? Que daí quem gosta de maconha fala é cheirar a maconha, não feder. Mas assim, não, gente, quando a gente fala que tem problema de uso de droga aqui, maconha não tá envolvido nisso. Maconha aqui é completamente legalizada, é uma coisa natural, que aqui é vista como fumar cigarro, na verdade, assim, muito mais saudável e mais aceitável do que fumar cigarro. Então, quando a gente fala, o problema das drogas não tem nada a ver com maconha, tá? É o que eu falei, são drogas seríssimas que a gente tá falando aqui, tipo heroína. Muita gente perguntando se downtown é muito sujo mesmo. O stories que eu postei lá no Instagram mostrava, né, a rua muito suja, com um monte de lixo jogado. E é o que eu falei, não é em todos os lugares, mas assim, infelizmente, sim, tem vários lugares sujos. Algumas pessoas perguntaram também, tem cheiro de xixi pela cidade? E também, sim, nessas áreas principais ali de downtown, onde infelizmente tem muita gente na rua, sim, fica um cheiro de xixi, é super comum ter lixo jogado. E assim, infelizmente, porque lá é um dos pouquíssimos lugares aqui em Vancouver que tem lixo em tudo quanto é lugar. Tipo, quase toda a esquina tem lixo. E isso é uma coisa, assim, uma curiosidade engraçada, que aqui é difícil ter lixo na rua. Às vezes você fica, né, come uma barrinha de cereal e você fica assim, tipo, 20 minutos andando na rua procurando um lixo, sabe? E em downtown não, infelizmente em downtown tem muito lixo pra você jogar o seu lixo,
e mesmo assim um monte de coisa jogada na rua. Então é realmente assim, depende da região em downtown, mas sim, tem lugares que estão sempre bem sujos. Várias pessoas perguntando, mas a parte animada de downtown é bonita ou é feia? O stories que eu fiz mostrando a sujeira era justamente na Granville Street, que é uma das ruas mais famosinhas de lá, que é onde ficam as baladas, os lugares de show, vários lugares de fast food, de comida, de pub e tal. Então, assim, claro que agora na pandemia tá completamente isolado, né? Tá tudo fechado, então, assim, realmente tá outra cara. Mas, assim, a Granville, que é um lugar super animado, onde as pessoas costumam sair à noite e tal, sim, é suja e sim, também tem pessoas ali na rua. Agora, as partes que são mais bonitas de downtown e mais limpas tal, são as partes turísticas mesmo, e daí porque tem um cuidado maior, né, pra deixar bonito. Então, assim, a parte ali do Canada Place, do Harbor, toda a parte do Stanley Park, de English Bay, basicamente, assim, o contorno de downtown, sabe? Que é a parte mais turística bonita mesmo, assim, de vista bonita. Daí é mais limpo, mais arrumadinho, mais bem cuidado. Muita gente fazendo uma comparação Brasil e Canadá, São Paulo e Canadá, centro de São Paulo e downtown Vancouver. Gente, não tem comparação, tá? Muita gente falando, mas compara, é tão ruim quanto, tem tanta gente na rua quanto, é tão sujo quanto. Gente, tipo assim, tem uma grande, gigantesca diferença, tá? Entre um centro de São Paulo e um downtown Vancouver. Não dá pra comparar também, mas muita gente, sei lá, assiste filme e acha que vai chegar aqui e vai ser aquelas coisas de bairro linda, sabe, de filme americano, que é tudo perfeito e limpo e não tem problemas. Então, assim, não, sabe, tem problemas, mas eu também não sou doida de comparar com o centro de São Paulo, que, claro, se eu fosse jogar nessa comparação, é extremamente mais fora do controle, mais triste, com muito mais gente passando necessidade, né? Então, assim, não dá pra comparar, tá? São realidades completamente diferentes, mas aqui também tem alguns dos problemas, né, numa escala menor. E acho que a última pergunta que eu também recebi bastante é se eu sairia de Vancouver por causa desses problemas. E sinceramente, é o que eu falei, eu acho que nenhum lugar é perfeito, não adianta, sabe, eu achar que, mas se eu for pra outra cidade não vai ter isso. Eu acho que problemas e desigualdade, infelizmente, né, em diferentes níveis, acho que vai ter em qualquer lugar. Eu sempre falo que eu gostaria de morar em alguma cidadezinha pequena por aqui, mas que eu não quero sair de British Columbia, então assim, eu ainda quero estar perto de Vancouver, mas eu super mudaria para uma cidadezinha menor, porque eu não faço questão, assim, de estar num lugar muito lotado e tal. Mas é o que eu falei, com certeza esse é um gigante motivo de eu nunca querer morar em downtown ou em nenhuma dessas regiões que são mais graves nesse aspecto, assim, não tenho a menor vontade. Pra mim, colocando na balança, entendeu? Não me importa ser, mais perto de coisas animadas, ou enfim, mas daí você vai estar perto de tal parque. Tipo, pra mim, na minha balança, não faz sentido, independente do que for a outra coisa, entendeu? Então, não penso em sair de Vancouver. Eu espero muito que nos próximos anos essa situação melhore, mas eu também não pretendo de forma alguma ir morar mais perto, né, desses polos, né, desses lugares onde essa situação tá mais grave. Hoje em dia, onde a gente mora, a gente tá super longe disso, eu nunca vou pra downtown. Se eu vou pra downtown é pra fazer um passeio, pra encontrar uns amigos e tal. Então não é algo que afeta o meu dia a dia hoje em dia. E também não quero de forma alguma que pessoas deixem de querer vir pra Vancouver por causa disso. Porque, gente, problema vai ter em qualquer cidade. E esses vídeos de pessoas que mostram um Canadá perfeito, que você fala, imagina, eu assisto várias pessoas, eu nunca ouvi falar disso. Algo de errado não está certo. Tem problema em todo lugar. Se alguém te vende que, vem pra essa cidade porque é maravilhoso. Vem pra cá porque o processo de imigração vai ser fácil, rápido e simples. Vem pra cá porque tem emprego sobrando. Gente, nada é fácil, nada é perfeito, né? Quando o assunto é imigração. E vida real, no caso, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha passado algumas informações, tirado algumas dúvidas, né? Respondido aí algumas curiosidades de vocês. Fiquem à vontade também para deixar comentários, dúvidas, né, questões aqui nos comentários, eu sempre respondo, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida pode deixar aqui ou me mandar mensagem lá no Instagram também. Não esquece também, se você gosta dos vídeos aqui, de se inscrever no canal, porque me ajuda muito. Deixa sempre um like também nos vídeos. E aproveita e me fala aqui embaixo também outras coisas, né, que você quer ver nesse canal, o que você quer saber sobre Vancouver, sobre a nossa vida, sobre imigração, enfim, me fala aqui embaixo. E por hoje é só, até o próximo vídeo.